Item 81. Prosseguindo, prossigo para o alvo. Disse Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais, pessoas queridas deixaram-te a sós, aposentaram-te à distância do trabalho de muitos anos, ou a morte, de passagem, ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros. Sentes, por vezes, que estás deixando para trás tudo o que te parece mais valioso, entretanto, não mais é verdade. Basta jornadees corajosamente adiante e, buscando expressar-te em novas formas, reconhecerás que o amor e o trabalho são mais belos em teu caminho. Compreenderás, então, que podes adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas e que podes servir com mais entendimento às aspirações que te inspiram a marcha. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. O menino deixa a infância para entrar na mocidade, o jovem deixa a mocidade para entrar na madureza, o adulto deixa a madureza para entrar na senectude e o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual, não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Item 82. Tua obra. Mas provê cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro. Disse Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 4. Ainda mesmo que te sintas em lugar impróprio às tuas aptidões e mesmo que as tuas atividades pareçam sem qualquer importância, lembra-te de que a lei do Senhor te coloca presentemente na condição em que podes produzir melhor e aprender com mais segurança. Tens, assim, a tua obra particular e intransferível na execução do plano universal de Deus. Não aspires, desse modo, a assumir, de imediato, as responsabilidades daqueles que se encontram expostos à multidão, a pretexto de desempenhares mandato especial, ante a providência divina. A tarefa de que te incumbes, nos últimos degraus ou no plano mais obscuro do lar, é de suma importância nos desígnios do Senhor. A folha de papel que te sai das mãos pode ser aquela em que se grafaram palavras destinadas ao consolo de toda a comunidade, e o menino que te obriga a pesadas noites de insônia pode trazer consigo o trabalho de auxílio providenciai a um povo inteiro. A fonte que proteges, em muitas ocasiões, será o alimento para milhares de criaturas, e a árvore que plantas dar-te-á, talvez amanhã, o remédio de que precises. Tua obra de hoje é o serviço que o Senhor te deu hoje a realizar. Fez-o do melhor modo, recordando que, apesar da grandeza divina do nosso Divino Mestre, foi ele, um dia, na terra, humilde criança, constituindo obra de abnegação e de amor para os braços de pobre mãe, recolhida temporariamente à estrebaria, sem conforto e sem lar. Item 83. Presença divina. Eis que estou convosco até o fim dos séculos, disse Jesus, em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Pastores religiosos dos diversos templos cristãos declaram, todos os dias e por toda a parte, que Jesus está com os líderes mundiais, com os cientistas da Terra, com os orientadores da mente popular e com todas as linhas da civilização. Entretanto, vemos a maioria dos condutores e dos conduzidos do mundo, em franca discórdia, exibindo aqui e ali conflitos de sangue e ódio. Tudo parece desmentir a boca otimista dos pregadores, tal a ventania de desavenças que sopra de todas as direções. Os expositores do Evangelho, no entanto, conservam precisão matemática em semelhantes afirmativas. Jesus não formulou promessas frustradas. Estará, sim, com todos os corações na terra, sempre e sempre. Contudo, a doutrina espírita, suplementando as anotações do Testamento do Cristo, vem explicar, sem sombra de dúvida, que o Mestre está e estará com toda a humanidade, mas apenas conheceremos fruto visível e imediatamente aproveitável de sua presença sublime, na criatura terrestre, dessa ou daquela posição, que esteja também com ele. Item 84. Divinos dons.
Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, disse Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Realmente, não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza da coragem, o amor e a moderação. Todos somos, assim, dotados de recursos para desenvolver, ao infinito, os dons divinos de fortaleza que é valor moral, do amor que é serviço incessante no bem e da moderação que define equilíbrio. Entretanto, à maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, deserteamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem o esforço do próprio burilamento. O operário, nessas circunstâncias, ganha vantagens materiais, contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência, e nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas por dentro, estamos na sombra da ignorância. É por isso que geramos, em nosso prejuízo, o clima de medo, em que os monstros do egoísmo, da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Não te percas, desse modo, nas ideias inquietantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza da coragem, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante, na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Item 85. Se aspiras a servir, aprendi a contentar-me com o que tenho, disse Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Afirmas-te no veemente propósito de servir, entretanto, para isso, apresenta cláusulas diversas. Dispões de recursos próprios, conquanto humildes, para as tarefas do socorro material, contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Mostras pés e braços livres que te garantem o auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. Relacionas talentos múltiplos, a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. Se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma. Em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere. Guardiães desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo, no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com o Cristo, vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Item 86. Não te inquietes, não estejas inquietos por coisa alguma. Disse Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. A observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias. Ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Na maioria das vezes, está presente no erro de cálculo que compromete a construção, na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que, muitas vezes, pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. Com ela, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável,
alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse: não estejais inquietos por coisa alguma, nunca esteve ocioso. Item 87. Alimento verbal. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Encontrarás a frase brilhante, repontando de toda a parte. Empregam-na cientistas eméritos, articulando as interpretações que lhes vêm à cabeça, tomam-na filósofos variados para a exaltação dos princípios que esposan, usam-na os sofistas de todas as procedências para expressarem as ideias que lhes são próprias, apossam-se dela artistas diversos, colorindo as criações que lhes fluem da alma. Entretanto, é preciso recebê-la na pauta do discernimento justo. Há frases seguras e primorosas, ocultando imagens repelentes, assim como tecidos de ouro e pérolas, escondendo o monturo. Examina o campo que te fornece alimento verbal. Seja na escrita de mãos hábeis ou na fala de pessoas distintas, assinala o que recolhes. A inspiração do alto nasce na fonte dos sentimentos puros. Busca a edificação da paz, através do equilíbrio e da afabilidade para com todos, manifesta-se no veículo da compreensão fraternal, exprimindo misericórdia, e produz bons frutos onde esteja. Não te enganes com discursos preciosos, muitas vezes desprovidos de qualquer sinal construtivo. É possível não consigas identificar, de pronto, as intenções de quem fala. Entretanto, podes observar os resultados positivos da ação de cada conversador. E pelos frutos que pendem na árvore da vida de cada um, sabes perfeitamente a escolha que te convém. Item 88. Vasos de barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que na sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caíste, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Se estiveste em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajuda aos semelhantes. Se doente, permanece na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé, e prossegue amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezado, não firas ninguém e esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e fez o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos com o apóstolo Paulo de que possuímos o conhecimento da verdade e a flama do amor, como quem transporta um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Item 89. Inesquecível advertência. Que te importa a ti? Segue-me tu, disse Jesus, em João, capítulo 21, versículo 22. Viste, sim, as desilusões com que não contávamos. Muitos daqueles mesmos amigos que nos exortavam à estrada certa, enovelaram-se nos cipoais da perturbação, como que petrificados na indiferença. Companheiros que supunhamos estandartes vivos nas trilhas da verdade, renderam-se a deslavadas mentiras. Irmãos que nos prometeram fidelidade inquebrantável deixaram-nos a sós, na primeira dificuldade. Parentes que nos deviam proteção e respeito bandearam-se para campos de sombra e vício, hostilizando-nos o ideal. E multiplicam-se tropeços para que a nossa caminhada se obstrua. Converteram-se estímulos em sarcasmos. Quem nos dava esperança, fornece negação. Quem ontem nos ajudava, hoje nos desajuda. Mãos que nos atiravam flores de aplauso fazem agora chover sobre nós as farpas da incompreensão. Sozinhos, sim, muita vez, encontrar-nos-emos, desse modo, entre a expectativa e a solidão. Nosso primeiro impulso é o de reclamar naquilo que supomos nosso direito. Contudo, buscando a palavra do Evangelho, surpreendemos a inesquecível advertência do Senhor. Que te importa a ti? Segue-me tu. Item 90. Em constante renovação.
renovai-nos no espírito, disse Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 23. Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões, afirmas-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Acreditas-te doente, incapaz. Dizes-te inabilitado, semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo é sublime renascimento. Renovam-se os dias, renovam-se as estações. Velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas. Pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução. Na própria química do corpo em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Renova-se o ar que respiras. Renova-se o alimento que te nutres. Renova-se a organização celular em que te apoias. Renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa, assim, que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece convicto de que toda lição nobre, aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Item 91. Apreço. Dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo, disse Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 20. O universo é uma corrente de amor, em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência de vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase, em sinal de agradecimento. Considera sagradas as tuas obras de obrigação, mas não te esqueças do minuto de apreço aos outros. Os pais não te discutem o carinho, entretanto, multiplicarão as próprias forças com o teu gesto de entendimento. Os filhos anotam-te a bondade, no entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso encorajador. Os colegas de ação conhecem-te a solidariedade, mas serão bafejados por renovadora energia, perante a reafirmação de teu concurso espontâneo, e os companheiros reconhecem-te a amizade, contudo, entesouram estímulos santos, em te ouvindo a mensagem fraterna. Ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. Uma prece, uma saudação afetuosa, uma flor ou um bilhete amistoso conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão que valorizam o trabalho e alimentam o bem. Por mais dura seja a estrada, aprende a sorrir e a abençoar, para que a alegria seja adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol, para que o sol aqueça, em seu nome, o último verme, na última reentrância abismal. Item 92. Solidariedade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Disse Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 15. Realmente, na terra, é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer, que nos teria colhido, inclinamo-nos, comovidamente, para as vítimas, guardando, muita vez, a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos, que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provocações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram, na posição de superiores tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema, sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram, que alegrar-se alguém com os que se alegram, porquanto,
Ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijar-se com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Item 93. Serviço e inveja. A caridade não é invejosa, disse Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar, em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar vencimento igual ao do colega que lhes tomou a frente na organização de trabalho. Declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos. Alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próspero. Afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõem, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição, antes deles. Expõem a intenção de escrever, na difusão da luz espiritual. Contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da vida, na estruturação da palavra escrita. Se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante, a pedir que a possibilidade dos outros te passe às mãos. A caridade não é invejosa. Façamos a nossa parte. Item 94. Beneficência e paciência. A caridade é paciente e benigna. Disse Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Beneficência, sim, para com todos, prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança sem teto, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente noutros setores: compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante, respeito aos problemas dos outros, serenidade às provocações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. A beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Item 95. Aprendendo, tornai-vos, pois, praticantes de palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade, a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento, porquanto, a breve espaço, serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas gastam tempo, de modo a garantirem a sustentação do comércio, na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios, em torno de certas máquinas, para atenderem, oportunamente, à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque, na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir, segundo nos orientam, porque, se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados, com taxas de maior sofrimento, nas grades da culpa. Item 96. Nas palavras: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Em Tiago, capítulo 5, versículo 9. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo.
Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo, para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança, ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor, perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé, ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E, quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem, quando não puderes falar nele. A semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo, serena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se em algum lugar desse alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Item 97. Pai e amigo. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai chegou a vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse Jesus, em Lucas, capítulo 15. Versículo 20. É possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo. Anseias respirar a fé pura, entregar-te aos mistérios do bem, contudo, trazes remorso e tristeza. Dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajor que perdesse a luz. Entretanto, recorda a providência divina a reerguer-te. O amor de Deus nunca falta. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá o reajuste. Fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo. O reencontro não se deu em casa, com remoques e humilhações para o moço em desvalimento. Assinalando-o no caminho de volta. E, quando ainda estava longe, o pai, ao vê-lo, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai não esperou que o filho se penitenciasse o rogo, não exigiu escusas, não solicitou justificativas e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-se os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Item 98. Filho e censor. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo, há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Disse Jesus, em Lucas, capítulo 15. Versículo 29. Na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convício do lar. Nela, surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado, entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido, age a feição de um homem que desestima a própria nobreza. É fiel aos serviços do pai. Contudo, critica-lhe os gestos. Trabalha com ele. No entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atende-lhes aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. No caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, e, se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros.
Item 99. Reclamações. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Censuras com grande alarde os que se oneraram, nos delitos do furto. Entretanto, se acumulas, inutilmente, os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Acusas os que desceram à criminalidade, mas, se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Apontas o egoísmo dos governantes. No entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. Criticas todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação, não estarás tranquilão contigo mesmo. Clamas contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anotas a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passarão de injustiça. Entra no serviço da alma e coração, para que possas comentá-lo. Ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Quem sabe o que deve fazer, e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável, e, se atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Item 100. Queixums, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais reprovados. Em Tiago, capítulo 5, versículo 9. Cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa, assim, a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a palavra. Se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exageres a culpa, recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o próximo. E assim como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído em erro, através de teu otimismo fraternal, para que se levante e te bendiga. Se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente ferido os semelhantes. E assim como te rejubilaste, diante de todos os que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que se fez instrumento de tua dor, através do ouvido de todo o mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Em toda conversação, na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E, em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que, estaremos intimando, automaticamente, a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor.